Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 3, que tem como título As Promessas de Deus para a Igreja. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Nesta lição, conheceremos a promessa messiânica no item número 1. No item número 2, nós vamos identificar as promessas de Deus para a Igreja. E, finalizando o nosso estudo, realizaremos a exegese do texto base da lição. Item número 1 da lição: a promessa messiânica. Deus é a garantia de suas próprias promessas e Ele é fiel para cumpri-las, sendo estas promessas divinas, imutáveis, positivas e certas. Na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos 13 ao 17, diz assim a palavra do Senhor: Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Esteja certo de que eu abençoarei e farei seus descendentes numerosos. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento. Ainda na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Palavra do Senhor, graças a Deus. A promessa de Deus messiânica é a promessa universal do Senhor para Israel. E esta promessa ela foi estendida para os gentios, ou seja, os não-judeus, e para a igreja do Senhor Jesus, ou seja, para toda a humanidade, pois agora estamos unidos, gentios e judeus, pela cruz de Cristo. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, versículo 26 ao 38, diz: No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com suas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo
a deixou. Tanto aqui o cumprimento da promessa do Messias, não só para Israel, como também para os gentios e, por conseguinte, para a igreja. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 11 ao 22, diz: Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o mundo da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz. E vocês que estavam longe e paz. E vocês que estavam longe e aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Portanto, aí, a extensão da promessa messiânica e das demais promessas a Israel para os gentios e, por conseguinte, para a igreja. Deus, em sua misericórdia, vai salvar Israel. Zacarias, capítulo 8, versículos 1 a 8, diz: Mais uma vez veio a minha palavra do Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor dos exércitos: Tenho muito ciúme de Sião, estou me consumindo de ciúmes por ela. Assim diz o Senhor: Estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada Cidade da Verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Sagrado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com sua bengala por causa da idade. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo naquela época, será impossível para mim? Declara o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Salvarei meu povo dos países do leste e do oeste. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Serão meu povo e eu serei o seu Deus, com fidelidade e justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus também, em sua misericórdia, Ele salvou a sua igreja, que se tornou una em toda a humanidade, pois não existe judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos nós somos um em Cristo.
Gálatas, capítulo 3, versículo 23 ao 29 diz: Antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Deus também, em sua misericórdia, salvou a sua igreja, ou melhor dizendo, os gentios, através da pregação do Evangelho de Cristo. Efésios capítulo 3, versículos 1 a 8 diz: Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber, que mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste me tornei ministro, pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores, dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Portanto, aí nós temos a promessa messiânica, que esta é a principal promessa de Deus para toda a humanidade, dada a Israel, estendida aos gentios e à igreja. Deus é a garantia de que essas promessas serão cumpridas e que Ele é fiel, é imutável e todas as suas promessas são positivas e retas. Promessa messiânica é para toda a humanidade. A salvação em Cristo Jesus, a concessão da vida eterna. No item número 2 da lição, nós vamos falar agora sobre as promessas de Deus para a igreja. Deus, em sua infinita graça e bondade, concedeu à sua igreja promessas atemporais e temporais. Nas promessas atemporais, nós temos a libertação do pecado e da morte eterna com a concessão de vida eterna. Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 10, um dos textos bíblicos em que eu aprecio muito. Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 10 diz: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar,
o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre elas, ou entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, ou seja, do julgamento final. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, que somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Outra promessa atemporal para a igreja é a plenitude de Cristo. Ou seja, a transformação de nosso ser segundo a pessoa de Cristo, a ponto de virmos a possuir a sua própria plenitude, isto é, ser a imagem e semelhança de Deus. Efésios, capítulo de número 1, versículo 15 ao 29, diz assim a palavra do Senhor: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação de sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo Jesus, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Palavra do Senhor, graças a Deus. Outra promessa atemporal, vida eterna. Vida eterna. João capítulo 5, versículo 19 ao 29 diz: Jesus lhe deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o pai fazer. Porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês. Ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas, pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos, ele dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer dá-la. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos os homens, o
o filho como honra o pai. Aquele que não honra o filho, também não honra o pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Viverão. Aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, de uma forma assim bem resumida, as principais promessas de Deus para a igreja temporais são estas: libertação do pecado, libertação da morte eterna, plenitude de Cristo, vida eterna. As temporais são vida digna, vida plena, plenitude de Cristo, guarda e proteção, felicidade na família, saúde plena e abundante. Todas estas promessas, elas estão estribadas, apoiadas na palavra do Senhor. Então, para ter vida digna, lá em Eclesiastes, capítulo 5, versículos 18 ao 20, fala sobre isso. Para ter vida plena, é o Salmo 121, versículos 1 ao 8. Para ter a plenitude de Cristo, mais uma vez, não só na terra como no céu, Salmo 128, o Salmo 102, 112, versículos 1 ao 10, para ter guarda e proteção contra as ciladas malignas, aí vem o Salmo 121. E, portanto, nós temos também a felicidade na família, e a felicidade na família virá, então, com o Salmo 128, versículos 1 ao 6, e a saúde plena e abundante, no Salmo de número 30, versículos 1 ao 4. Os caríssimos alunos e alunas podem, então, consultar as nossas notas de aula e realizar uma profunda meditação sobre essas promessas, porque estas promessas são para mim e para você também. Vamos para o item 3 da lição, falar um pouco da exegese do texto base da lição. O Senhor estabeleceu em Mateus, capítulo de número 28, versículos 18 ao 20, isto é, para a sua igreja, a grande comissão de ir batizar e ensinar o Evangelho de Cristo em todo o mundo, visando a salvação e a concessão da vida eterna para toda a humanidade. E para isso o Senhor chamou e capacitou a sua igreja, segundo as seguintes promessas e ações divinas, a saber. Então aí, em Mateus, no capítulo de número 28, versículos 18 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus aproximou-se, melhor dizendo, deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim
dos tempos. Para realizar o ir, batizar e ensinar, que está em Mateus capítulo 28, versículos 18 ao 20, Jesus, ele nos chama e capacita-nos para realizar, então, essa ação de ir, batizar e ensinar segundo a grande comissão. E ele então nos reveste de poder por meio do Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículos 6 ao 8 diz assim a palavra do Senhor. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele lhe respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Deus também nos concede a capacidade de operar sinais, prodígios e maravilhas para a confirmação do Evangelho de Cristo, para a confirmação da pregação, para a confirmação do ensino da palavra de Deus. Mateus capítulo 16, ou melhor, Marcos capítulo 16, versículos 15 ao 18, fala exatamente desta condição de operar sinais, prodígios e maravilhas. A partir então desta grande comissão, outras promessas derivadas são desencadeadas para a igreja, a saber, primeiro, a evangelização, que é a missão evangelística que remete a igreja a ir, lá da grande comissão, ao encontro das pessoas, fazer discípulos, tornando-os seguidoras de Cristo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando as doutrinas bíblicas. Esta é a missão prioritária da igreja. Temos também o batismo e a ceia do Senhor. Esta missão promove a confissão pública da pessoa de que Jesus Cristo é o Salvador e Senhor de sua vida, sendo então a porta visível de entrada da pessoa para agregar-se à igreja institucional e a integrá-la na igreja local. Temos também um discipulado e um ensino. É a missão educadora da igreja, pois ser discípulo quer dizer ser aprendiz, seguidor de seu mestre, e muito da imaturidade espiritual dos membros de uma igreja é resultado direto da ignorância destes em relação às doutrinas essenciais da igreja. Temos também a missão da adoração ao Senhor, que deve ser estimulada pela igreja, onde toda a membresia deve estar ou deve se render a Deus, chegando-se a Ele de modo reverentemente submissa e agradecida, a fim de glorificá-la. Temos a pregação da palavra. É a missão principal da igreja em proclamar a palavra de Deus para que todos se arrependam e sejam perdoados os seus pecados para a salvação em Cristo Jesus. A missão ética da igreja. Nesta missão, a igreja deve exortar a membresia a ter o caráter de Deus, santidade, justiça, amor, misericórdia e os atributos do Senhor expressos através de seu comportamento social. Temos a missão social da igreja. É a missão em que a igreja deve buscar, de acordo com as suas possibilidades e limitações, a transformação da estrutura ou das estruturas sociais, visando a implementação de uma justiça social equilibrada. Temos também o aconselhamento cristão, que é a missão auxiliadora da igreja, de modo a exortarmos mutuamente todos os dias para não sermos endurecidos pelo pecado. E temos a visitação. É a missão consoladora, que ocorre, encoraja e consola uma pessoa em suas necessidades espirituais e até mesmo materiais,
A comunhão dos santos é a missão conciliadora de união entre os crentes, visando então uma unidade de fé. Temos a preservação da doutrina. Nesta missão, a igreja deve pautar o ensino doutrinário de forma inegociável, tendo como plataforma principal a Bíblia Sagrada. E, por fim, um avivamento espiritual. Esta é a missão dinâmica da igreja em toda a sua existência como organismo eclesiástico. Concluindo então a nossa aula de hoje. Nesta aula conhecemos a promessa messiânica de Deus para a humanidade. Identificamos as promessas atemporais e temporais para a igreja, nos âmbitos espiritual e material, respectivamente. E por fim, realizamos a exegese bíblica da grande comissão do Senhor Jesus, ordenada à igreja com os desdobramentos secundários missionários. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição 4, promessa e obediência. Então, daqui para frente, nós vamos falar das diversas promessas, já que eu mencionei na condição de ser atemporal e temporal. Então, vamos estudar cada uma delas de forma mais detalhada, pormenorizada. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar. Isso, se Deus permitir.